Mas nós temos aqui outro historiador, uma pessoa ligada, que foi até o governo passado diretamente ligada à cultura, ao turismo. Trata-se do nosso amigo, nosso poeta e também historiador, Luiz Carlos Barbosa Lessa. Luiz Carlos, à luz da história, mais um pouquinho de Jaguarão. Um pouco com base na história, com pé na história, mas vendo o Jaguarão de hoje, eu não tenho dúvida em afirmar, como tenho afirmado há no mínimo 3 anos e pouco, venho dizendo isso, Jaguarão é a cidade mais típica do Rio Grande do Sul. Nós não encontramos Jaguarão em Santa Catarina, não encontramos Jaguarão no Paraná, em São Paulo, e também fora do Rio Grande do Sul não encontramos. É tipicamente uma cidade da zona sul do estado. Ela nasceu em função da luta de fronteiras, em função econômica da charqueada, em função da Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim, e hoje isso tudo se reflete na cidade de Jaguarão com uma característica inconfundível. Não só na arquitetura, como no ambiente, no clima que se respira em Jaguarão. Porque não adiantaria nada um cenário, revivendo uma determinada época se esse cenário fosse constantemente agredido por elementos até em contraposição a essa imagem. Jaguarão, algo que chama a atenção é que é uma cidade onde nós não somos agredidos pelos outdoors, que de Manaus ao Chuí, beba tal refrigerante, beba tal cerveja, fume tal cigarro, uma agressão constante e permanente. Nós sentimos talvez até no subconsciente, que eu acredito que não haja uma deliberação municipal nesse sentido, mas a própria comunidade, os donos de bares, os donos de lojas naquela região mais central, escondem, não agridem o transeunte com uma denominação agressiva, promocionalmente, porque acreditam que aquilo iria destemperar um pouco a alma tão forte de Jaguarão. Houve um trabalho há pouco tempo realizado por um grupo da Ritter dos Reis. A atividade a nível acadêmico, no curso de arquitetura, tem procurado transportar boa parte do conteúdo que a gente geralmente manuseia dentro da sala de aula para um trabalho de campo. E como isso tem apresentado excelentes resultados, nós temos continuado nessa linha à medida do possível. E esse semestre, justamente pelo que nós tínhamos de informação sobre Jaguarão, a expectativa era muito grande que esse trabalho de documentação arquitetônica se realizasse em Jaguarão. E tivemos a sorte de fato, fazendo uma visita muito bem organizada por parte da própria comunidade de Jaguarão, que nos recebeu de braços abertos e nos abriu as portas dos prédios mais importantes da cidade. Não só residências, mas alguns prédios públicos que falam e documentam bem a história da comunidade de Jaguarão, da sua cultura, da sua política e de tudo aquilo que a própria arquitetura serve a refletir. Foi um fechamento para tudo que a gente já estava vendo em termos de história do Brasil, da arquitetura no Brasil, e é um exemplo vivo que a gente tem aqui bem pertinho da gente. Quando vai pensar em tradição, em termos de patrimônio histórico, não é necessário que a gente pense só em termos de Ouro Preto, Minas Gerais ou na Bahia. A gente pode pensar em termos de outro tipo também de arquitetura que foi feita e que tem pessoas que estão preocupadas em preservar e muitas vezes em condições, muitas condições, mas que se esforçam ao máximo. E isso foi que a gente encontrou no pessoal de Jaguarão. O que foi colocado com dificuldades, quer dizer, a coisa está sendo feita exatamente como devia ou não, né? Mas a coisa está sendo feita. A realidade de se ver uma casa, no meu caso, no nosso caso, 3 gerações na mesma família, né?
E o pessoal se condicionando a sair de uma casa mais moderna, onde eles tinham uma série de outros recursos, muito válidos na vida de hoje. Mas por quê? Porque a casa está 3 gerações na minha família e eu estou interessado em manter. Né? Eu acho que, e em toda a cidade se sentiu isso, em relação a cada prédio, a cada lugar. Há um cuidado, há um carinho, sabe? Que eu acho que é mais do que egoísmo, sabe? É uma coisa mais bonita do que egoísmo, inclusive. Eu tenho a impressão que o jaguarense é muito egoísta de suas qualidades, dos seus acervos artísticos, e deve ter reconhecido, como diz o professor Barbosa, que tudo que vem de fora não é dado o valor que tem. Então o jaguarão se contenta em contemplar aquilo que ele tem bonito, que é a sua arquitetura, que nós acabamos de ver, coisas que dificilmente se vê em outras cidades. Como estudante de arquitetura também e natural de Jaguarão, eu tenho uma colocação e uma preocupação para fazer, e assim em relação às pessoas que vão de fora, por exemplo, principalmente dentro do comércio. No que diz respeito à arquitetura, as pessoas fazem muitas transformações, muitas reformas, muita modificação. Uma característica delas é, por exemplo, quanto às aberturas, colocarem portas de ferro, portões de ferro, ampliando, venezianos, ampliando a abertura para facilitar o acesso, talvez, de circulação, em termos de comércio, se tornaria viável. Mas, assim, quanto à preservação da arquitetura, ela fere muito com a arquitetura porque descaracteriza os prédios. A gente tem vários exemplos na cidade da gente desse acontecimento, disso que acontece. Eu creio que o jaguarense está a risco. Você vê que todos os prédios, ou pelo menos os principais prédios de Jaguarão, que foram demolidos por gente de fora. Foi o Banco do Brasil, que demoliu o casarão Palácio dos Leões, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que destruiu um sobrado maravilhoso que existia no centro da cidade, construiu uma caixa de fósforo. Você vê essa ponte aqui que enfeita aqui, esse painel que está aqui atrás, ela tinha esses postes originais que eram de concreto, acompanhavam o estilo da ponte. O Ministério dos Transportes demoliu os postes, jogou dentro do rio e colocou um ferro com uma luminária na ponte. Quer dizer, então o jaguarense está a risco com esse contato com o estrangeiro. E todo animal, quando se sente agredido de fora, ele se retrai. E então chegam esses rapazes lá de ônibus, a população, em princípio, fecha as portas. Né? O que eles vão demolir agora? Aí eles esclarecem que eles não querem demolir, que o contrário, eles foram lá aprender conosco, que nós conseguimos preservar. Então aí a população se abre mais, acolhe e é hospitaleira. É uma lástima que órgãos governamentais, como forasteiros em Jaguarão, terminaram criando o problema para Jaguarão. O Banco do Brasil, ele não deveria ter feito aquilo. O arquiteto que projetou a sede da agência do Banco do Brasil em Jaguarão não tinha despertado para isso. Ou o gerente, ou quem determinou aquele programa, não tinha despertado para isso. O Conselho Estadual de Cultura, no estado do Rio Grande do Sul, poderá conseguir do nosso governador a mesma coisa que já foi conseguido na Bahia, que já foi conseguido no Espírito Santo. Que nenhum órgão público se instale em nenhuma cidade sem primeiro procurar, quem sabe, inclusive, adquirir um imóvel para preservá-lo. Transformá-lo para um outro uso, mas preservando. E não fazendo com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul também, e a Caixa Econômica Estadual, adquiriram um imóvel, demoliram para construir uma arquitetura completamente avessa àquela realidade, daquele local, daquele quarteirão, daquela rua, daquela esquina. Poderia se construir coisa nova. É importante que Jaguarão, como cidade, expresse o passado, o presente e o futuro. Mas cada espaço urbano tem a sua vocação. E isso é que tem que ser alardeado a todos os ventos. Se possível, que todos os órgãos públicos procurassem colaborar com a comunidade local, estimulando a preservação. Nós temos entre os representantes de Jaguarão o vereador Arnone Lenz. O senhor já foi presidente do Conselho Municipal de Turismo, né? Então, o que foi feito na sua época, ou o que está sendo feito com os representantes do
do povo, no sentido de que Jaguarão não seja assim, que seja considerado do ponto de vista turístico, né? Não só um ponto de atração para estudantes de arquitetura, enfim, visitantes curiosos nessa área. Jaguarão é uma cidade fechada. Como já dizia o historiador Sérgio da Costa Franco, existiam grandes poderes, famílias muito poderosas em Jaguarão, e essas famílias continuam nas suas tradições meio fechadas, meio isoladas, a ponto de pessoas que chegam a Jaguarão dizer que existem alguns donos da cidade de Jaguarão. Mas a receptividade do povo de Jaguarão é muito grande, para quem vai para visitar, para quem vai para conhecer, para quem vai tomar contato com a cidade, é um povo de um coração enorme. Mas hoje eu estou vibrando porque eu acho que, felizmente, Jaguarão estão apontando partes de Jaguarão, e ainda posso dizer mais, foram esquecidas algumas partes, ou a premência de tempo não permitiu que fossem focalizados outros aspectos. Uma paixão minha, por exemplo, é a enfermaria de Jaguarão, que é para mim um reduto histórico de grande valor. Já está me fazendo sinal que não teve tempo de ir até lá. Mas onde se divisa toda a cidade de Jaguarão com o rio, com a divisa, a fronteira, o Rio Branco do outro lado. No aspecto do Contur, como toda cidade pequena, toda a Comissão Municipal de Turismo, ela não tem verba própria. E quando tem, ela é tão diminuta que pouca coisa se pode fazer. Vereadora, eu gostaria de fazer uma questão, assim, uma perguntinha. A exemplo de Gramado, que tem, digamos assim, eles isentam de alguns impostos para que as pessoas continuem construindo dentro de certo estilo. Eu gostaria de saber se Jaguarão, por exemplo, a nível de Câmara, nunca pensou em levantar alguma lei para continuar mantendo esses prédios ou continuar mantendo um estilo da cidade. Passou a pensar a partir desse momento. O município já dispõe de um novo plano diretor lá para Jaguarão. E esse plano diretor, até cabe o destaque, é o primeiro plano diretor de um município do estado do Rio Grande do Sul que foi elaborado com a característica de preservação do patrimônio arquitetônico e urbanístico. E quando se procurou elaborar esse plano, ele foi elaborado com o cuidado de integrar na equipe um arquiteto de Jaguarão, a Helga Pereira. Não é? E foi elaborado com a participação da comunidade, da prefeitura, da Câmara de Vereadores. E ele tem essa característica de ele segurar as áreas históricas, não permitir que se usem, vamos dizer assim, índices de aproveitamento, ou seja, a possibilidade de construir vários pavimentos nos terrenos ou naqueles imóveis do centro, e estimula o crescimento nas áreas novas. O importante é fazer com que persista o que existe e estimular o novo nas áreas novas. E o que a gente entende de importante como o Conselho Estadual de Cultura é criar essa mentalidade, justamente no pensamento do administrador, do político, do vereador, do prefeito, do líder comunitário, do professor primário, do comerciante, né, do lojista, enfim, de todos aqueles que vão dar alguma contribuição. Com relação ao patrimônio histórico, um dos primeiros passos foi dado em 79, justamente com a implantação do plano. Porque ele, dividindo a cidade em zonas determinadas, desestimulou, através das taxas e índices de ocupação, a modificação, a alteração da área central, que é a zona residencial 1, que seria onde se encontra o maior acervo cultural, que é o entorno da praça. Então, acho que esse foi o primeiro passo. Embora não se tenha uma lei de tombamento, esse desestímulo, né, não permitindo a construção de 2 pavimentos, já é alguma coisa em relação à preservação. Já existe dentro do plano diretor alguma coisa no sentido de conservar esses prédios? Não, como eu te disse, só as taxas da zona central da cidade que desestimulam a construção de 2 pavimentos. Precisaria existir uma lei específica.